Eu não insisto muito, não dá para aceitar, para não constranger. Uma oportunidade pode dar, né? Certo, Léo? Então na próxima. Nosso irmão Bonfim também está ali. Amém? Glórias a Deus, nos visitando. Vamos dizer para ele: seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Zaqueu está ali também. Acho que foi por isso que cantaram tanto Zaqueu hoje. Rapaz, eu vi uma coisa da Itaú, da irmã Neissa, ela conseguiu. Fez rapaz, incrível. Ela começou uma música e jogou dentro da outra. Incrível, viu? Olha, isso é dom, viu? Ela começou com aquela música, eu vejo uma pequena nuvem, foi? E depois jogou dentro da coça. Oh, Jesus! Jogou dentro da coça. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra de Deus nessa noite no livro de Mateus 22. É um versículozinho bem pequeno. Amém? Mateus 22, verso 14. Glórias a Deus. Todos acharam? Amém. E diz assim a palavra de Deus: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Coloque a mão no seu coração e diga: muitos são chamados e poucos escolhidos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, em cuja presença a tua igreja se encontra nesta hora. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus Pai, toma primazia, meu Pai, de cada vida que entrou aqui esta noite. Ó Deus santo, Deus de amor, comece agora, meu Pai, a fazer uma obra em cada vida, meu Senhor. Ó Deus, comece agora, Pai, a falar com a igreja através do teu Espírito. Que o seu Espírito nesta noite, Pai, venha pairar. Porque diz a Bíblia que no início ele pairava sobre as águas. Mas no livro de Apocalipse, Pai, se vê que as águas que tu viste são nações, povos e línguas. Então nesta noite, Pai, o Espírito de Deus vem pairar sobre essas águas que estão presentes aqui. Ó Deus santo, Deus de amor, comece a falar, Pai, nos corações. A começar no meu coração através desta mensagem, meu Pai. Quem sabe só eu necessidade. Quem sabe alguém está necessitado desta palavra, Pai. Ó Pai, por isso nesta noite o Senhor tome cada um nos seus braços, Pai, e abençoe com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Então, amados, este pequeno versículo, nesta noite, ele pode falar para nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Aonde ele diz: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Então, amados, a introdução da mensagem desta noite é que há uma coisa muito preocupante dentro das igrejas. Amém? Uma coisa que nos preocupa muito dentro das igrejas. Ora se diz: falta obreiro para fazer a missão. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Depois se ouve: há muitos obreiros precisando de igrejas. Ou falta ou sobra. A gente não pode estar dividido. Porque ora se vê que está faltando obreiros, está faltando crente para fazer missão. Ora se diz que tem obreiros sobrando, tem igrejas aí necessitando, e esse sobrando eu não entendo. Então vem para cá, né, amado? Se está sobrando, então vem para cá. Glórias a Deus, aleluia. Amados, uma coisa é certa, que o que falta mesmo, aleluia, a
ao crente hoje em dia é compromisso com a obra de Deus. Amém? Porque lugar para se congregar não falta, igreja não falta, o mundo está aí perdido, nas drogas, na cachaça, no roubo, no crime. O que falta é compromisso de crente para fazer a missão do Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Então, amados, aleluias. Ou será que o texto está errado? Amém? Ou está faltando crente, ou não está. Porque se estiver faltando obreiro, então o texto que eu li está errado. Amém? Ou será que o texto está errado? Porque o texto ele apresenta dois tipos de crentes. Amém? Pastor, quais os dois tipos de crente que o texto apresenta? O texto apresenta os chamados e os escolhidos. Amém? E se você não sabe a diferença que tem entre o chamado e o escolhido, nesta noite você vai sair daqui sabendo. Amém? Glórias a Deus. A Bíblia diz, amados, no livro de Mateus 9, 37 e 38, que Jesus ele ia passando com seus discípulos pelo campo de trabalho e que a Bíblia dá o nome de Seara. Amém? Era um lugar de plantação de trigo, de milho. E Jesus viu que o campo do trabalho era muito grande, mas as pessoas que trabalhavam eram poucas. Amém? Aí Jesus disse, eles têm que rogar o dono da seara para que mande ceifeiro. Amém? Para que mande trabalhadores. Isso ele quis dizer. Ele comparando aquela seara com o mundo. Aleluia! Ele viu que o mundo estava perdido, mas poucos crentes para trabalhar. Ele disse, olhe e rogue a Deus que ele manda crente para fazer a missão do Senhor. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, a solução não está em eu procurar um crente para ele vir fazer a obra. Amém? A solução não está em eu buscar na igreja dos outros para vir fazer a obra. A solução está no que Jesus apresentou. Orai para o dono da seara mandar ceifeiro. Amém? Então o que está faltando é compromisso com os crentes. Amém? Porque o texto ele não pode estar errado. Amém? Glórias a Deus. Agora, amados, só que Jesus ele apresentou dois tipos de crentes. Amém? Glórias a Deus. Dois grupos de crentes. Ele apresentou os chamados e os escolhidos. Amém? Glórias a Deus. Só que hoje, esses dois grupos, eles sofreram uma exorbitante alteração. Amém? Hoje não são mais esses dois grupos. Amém? Não são mais. Ele teve uma exorbitante alteração. Aleluia. E a culpa desta alteração que teve nesse outro grupo, a culpa é das próprias igrejas. Amém? Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. No tempo de Jesus, só tinha dois grupos de crentes. Ele apresentou os chamados e os escolhidos. Amém? E agora sofreu mais uma alteração, tem mais um grupo. Amém? Porque ninguém, amados, ele pode dizer que não tem oportunidades para servir a Deus. Amém? Ninguém hoje pode dizer, eu não tenho oportunidade para servir a Deus. Porque isso é uma grande mentira. Porque o desafio de Mateus 9, 37 e 38 é realmente Jesus chamando para a evangelização. Agora tem crente dentro das igrejas disputando microfone e o mundo está perdido. Amém? E tem um terceiro grupo que Jesus não apresentou, que esse surgiu depois, que disputa muito o microfone dentro da igreja. Amém? Então ninguém pode dizer, eu não tenho oportunidade de servir a Deus na igreja. Por quê? Jesus ele disse que a seara é grande. Ele apresentou uma evangelização. Amém? Aleluia. Amados, evangelização
que ele falou. Amém? A preocupação de Jesus com a evangelização era tão grande que Jesus não parava em casa. Amém? Ele não parava em casa. E muitos crentes pensavam que Jesus era pobre e que não tinha casa. Amém? Jesus tinha casa e tinha grande. A casa de Jesus era em Cafarnaum, era grande. Amém? Ele confundiu quando alguém disse: Rabi, mostra onde tu moras. E ele disse: as aves do céu têm ninhos, a raposa tem covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele quis dizer que a preocupação com a evangelização era tão grande que ele saía e não sabia quando voltava. Amém? Enquanto os fariseus estavam dentro do templo, esperando carros, esperando microfones. Amém? E o mundo perdido. Aleluias. Glórias a Deus. Então uma pergunta: será que a partir desta mensagem você já encontrou seu espaço na igreja? Glórias a Deus. Será que você estava em dúvida e hoje você encontrou? Então vamos refletir no versículo básico. Amém? O versículo básico que eu li foi o 14. Ele disse que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Amém? Então, amados, hoje essa alteração ela veio depois que Jesus apresentou dois grupos de crentes. Ele apresentou os chamados e os escolhidos. Eu vou agora apresentar três tipos. Um Jesus não apresentou, mas a igreja fez esse grupo ser formado. Amém? Primeiro, os chamados. Você pode estar perguntando: pastor, o que são os chamados? Os chamados são pessoas que são convidadas dentro da igreja, amém? Para participar e contribuir com os trabalhos da igreja. Ele é levantado diácono, diaconisa, presbítero, pastores, amém? Obras sociais, aleluia, de acordo com o dom da pessoa, amém? Esses são os chamados. Eles são chamados, convidados para participar e contribuir com os trabalhos da igreja. Amém? Esses são chamados. Só que o pastor fica oprimido com esses. São os chamados. São os que dão mais trabalho ao pastor. Amém? Aleluias. Esse oprime mesmo. Você sabe por que oprime? Porque os cargos que os escolhidos ocupam não são os cargos que os chamados ocupam. O cargo do chamado, ele é especificado, e o cargo do escolhido não. Amém? O cargo do chamado, ele é um cargo na igreja que o pastor dá através do chamado dele pelo Espírito Santo. É o Espírito que designa aquilo que realmente vai ser o cargo da pessoa. Amém? E isso é um perigo muito grande. Teve uma igreja que era uma igreja grande e tinha uma mulher nessa igreja e ela tinha estudado muito. Amém? Ela tinha 3º grau. Aleluias. E de repente o Espírito Santo falou com o pastor: a minha serva é chamada. Amém? E eu estou dando um cargo para ela. Amém? O Espírito de Deus falou com o pastor: chama ela para ser zeladora da minha casa. É um perigo os chamados. Eles oprimem o pastor. Quando o pastor disse: minha irmã, Jesus manda lhe dar um cargo, e no coração dela, com certeza ela pensou: eu vou ser a segunda pessoa do pastor? Você é algo muito importante. E quando ela disse: pastor, qual foi o cargo que o Espírito Santo mandou me dar? Ele disse: ele mandou lhe dar o cargo de zeladora da igreja. Amém? Aquela irmã olhou para o pastor e disse: pastor, com tantas irmãzinhas na igreja, irmãs que não estudaram, aleluia,
irmãzinhas ralés, pastor. E eu que tenho um terceiro grau, aleluia. E o Senhor me dá este cargo de zeladora da igreja. Ele disse: minha irmã, a senhora é chamada. Foi o Espírito Santo que chamou. E eu dei o cargo que ele mandou. E ela disse: eu não aceito. E ele disse: tudo bem, é com a senhora e com o Espírito Santo. E essa igreja, amados, ela formou uma caravana e foi para o interior. E quando eles chegaram no interior, aí a igreja que eles iam à noite era uma igreja num lugar, um campo destampado, uma igreja humilde, mas cheia do Espírito Santo. E quando o ônibus parou na porta daquela igreja, e eles começaram a descer, diz que na porta eles encontraram um homem, cabelos grisalhos, todo bem aperfeiçoado, um sorriso que Deus lhe deu, o brilho do Espírito Santo na face dele, e ele recebeu aquela igreja na maior alegria. E quando realmente todo mundo já tinha tomado seus assentos, o pastor perguntou: a igreja está se sentindo bem? A igreja visitante está se sentindo bem? E disseram: estamos. Foram bem recebidos pelo nosso porteiro? Aí disseram: fomos. Pois este homem que vos recebeu, ele é o prefeito da nossa cidade. Aleluia. E aquela irmã caiu ali de joelho e disse: pastor, a partir de hoje eu aceito o cargo que o Espírito me deu, porque na igreja não tem irmã e irmãzinha, na igreja todos são servos do Senhor, todos aceitaram o mesmo Deus. Glória a Deus. O risco do chamado é esse. Amém? Os chamados que estavam com Jesus, na hora do lava-pé, Jesus foi, porque se Jesus manda, ia ter problema. Amém? O maior problema do pastor é com os chamados, não com os escolhidos. Amém? Glórias a Deus. Quando nós estávamos na igreja lá em cima, todas as pessoas que prosperaram, foram pessoas que limparam o chão da igreja. Amém? Porque quando você limpa o chão da igreja, você pensa que é ser humilde, está na humilhação, mas não é não. Você está limpando um lugar que aqueles pés que anunciam as boas novas, ele pisa para levar a mensagem ao mundo. São pessoas qualificadas pelo Senhor. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Agora eu vou apresentar, mas, para a igreja o segundo. Amém? O primeiro grupo de crentes foram os escolhidos. Amém? Foram os chamados. Agora eu vou apresentar o segundo, são os escolhidos. Os escolhidos, ele não precisa que ninguém diga a ele o que é que ele tem que fazer. Amém? Ele é escolhido. Ele já tem uma missão dada pelo Espírito Santo. Amém? Eles exercem em qualquer lugar, em qualquer tempo. Amém? Ele está no livro de Isaías 6:8. Amém? Não precisa que ninguém chame o escolhido e diga: você tem que fazer isso. Olha, você vai para isso. Não. O escolhido é diferente. O escolhido está em Isaías 6:8. Quando alguém ouviu uma voz e diz: a quem eu enviarei? Ele disse: envia-me a mim, porque eu vou. Ele está em Isaías 6:8. Ele é escolhido. Ele sabe o que fazer. Não tem tempo, não tem chuva, não tem sol. Ele vai. Amém? Agora devemos ter um cuidado muito grande com esses escolhidos. Amém? Porque os escolhidos sabem o que é que fazem, mas tem muitas pessoas por aí que ele tira a onda de escolhido. Amém? Ele anda pelas igrejas, glórias a Deus, dizendo que está fazendo a obra. Aleluias. Bota uma Bíblia debaixo do braço parecendo desodorante. Bota um paletó parecendo Judas, uma gravata
igreja que ele está. Amém? Ele é escolhido. E muita gente está dizendo que é escolhido, não é escolhido nada. Glórias a Deus. Agora, amado, os escolhidos são esses, amém? Ele não precisa que vocês olhem. Ele chega ali, ó, e diz: eu estou sentindo que eu vou evangelizar. Amém? Eu estou sentindo que eu vou fazer isso. Mas faz tudo em prol da igreja dele. Amém? Ele é escolhido. Ah, pastor, tem um terceiro grupo que o senhor falou, tem. Qual é o terceiro? É os oferecidos. No tempo de Jesus só tinha os chamados e os escolhidos. Agora tem os oferecidos. Amém? Eles não são chamados, eles não são escolhidos, eles não querem igreja de periferia, eles não querem igreja pequena. Amém? Ali eu me lembro, coitado, tinha um pastor que tinha 2, 3 pessoas ali, né, congregando com ele, pastor Robert. Ele lá se matando, com 2, 3 ovelhinhas. Amém? E a filha lá na Deba, na porta, recebendo as pessoas em que podia estar realmente ajudando o pai. Isso são os oferecidos, amado. Não congrega em periferia e nem em igreja pequena. Amém? Eles se oferecem nas grandes igrejas para fazer algo. Eles não entram pela porta, entram pelas janelas. Amém? E às vezes ainda conseguem boa posição no corpo de Cristo por falta de vigilância do pastor. Amém? Glórias a Deus. Essas pessoas estão na Bíblia. Essas pessoas que não são chamadas nem escolhidas, que são os oferecidos, eles estão na Bíblia. Pastor, em que lugar está na Bíblia? Ele está lá na Dab e Abiú. Eles ofereceram fogo estranho no altar de Deus, e Deus matou. Amém? Eles estão também na Bíblia. Aonde, pastor, que eles estão na Bíblia? Saul, ele ofereceu o sacrifício sem o sacerdote Samuel. Amém? Ele está na Bíblia, pastor, onde? Ele está lá no livro de Atos. Ananias e Safira, eles negaram uma oferta que ninguém pediu e o Senhor matou os 2. Amém? Fogo estranho no altar do Senhor são os oferecidos. Às vezes eles até acham cargos nas igrejas de Deus, porque eles se oferecem nesses lugares. Amém? Eles se enganam, aleluia, com pele de cordeiro, mas são lobos. Amém? São lobos, aleluia. Eles não são chamados, eles não são escolhidos, eles são oferecidos. E esse grupo Jesus não citou na Bíblia. Amém? Os oferecidos, amado, ele não congrega em periferia e nem em igreja pequena. Amém? Uma vez um rapaz, ele chegou lá em Dudu para Dudu, vendeu um baixo velho, ele implorando para baixar o preço. Amém? Eu, com a igreja pequena, eu tinha comprado em 2004, eu dei à vista R$800 num baixo, em 6 cordas, golden. Amém? Ele disse: para você com tanto sacrifício, para eu baixar o preço de um baixo para você tocar na igreja. Ali tem uma igreja pequena, comprou um golden agora, certo? R$800 o pastor deu, vai lá e toca. Ele disse: não, eu quero ir para lá. Amém? É porque ele não é chamado. Amém? Ele é oferecido. Os cantores oferecidos só cantam em grandes igrejas para se promover. Mas a culpa disso são as igrejas. Hoje tem igrejas grandes aí, amados irmãos, que não está mais fazendo obreiro, não. Estão fazendo concurso público. Amém? Porque você vai sendo estudado, passa no concurso e lá ele aplica a lavagem cerebral que eles querem para você tomar dinheiro. Amém? Mas eu, nesta noite, eu estou falando de uma classe de crentes que Jesus aplicou na Bíblia. O chamado e o escolhido, ele faz a obra do Senhor em qualquer lugar. Amém? Glórias a Deus. É a pergunta a partir desta mensagem. Amém? Você já foi chamado, escolhido por Deus? Tem certeza, né? Que foi chamado, foi escolhido por Deus? Em qual dos 3 grupos você se encaixa nesta noite? Não precisa me responder, não. Mas você responde ao seu coração: chamado, escolhido ou oferecido? Amém? Esse foi depois de Jesus, o oferecido. Amém? Quem é chamado ou escolhido não faz o que quer na hora que dá vontade. Amém? O chamado e escolhido,
ele obedece o mandato de Deus. Eu não falei mandado, eu falei mandato. Mandato é quando Deus lhe elege para você realmente ocupar um cargo e você só larga quando subir para a glória. É o mandato de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Ele não faz o que tem vontade, ele não faz o que quer. Amém. Glórias a Deus. E o que ele faz é sem murmurar e sem questionar. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Agora tem muitos chamados, amados. Amém? Existem muitos chamados. Você pode estar se perguntando nesta noite: pastor, quais são os outros chamados? Tem um chamado para orar. Amém? Você sabe que hora eu limpei o chão da igreja hoje? Eu limpei a igreja, sanitário e tudo. Você sabe por que eu faço isso? É porque eu não tenho tudo o que eu amo, mas eu amo tudo que eu tenho. Amém? A minha esposa todo ano ela viaja, mas eu fico aqui. Eu fico aqui, amados irmãos. Você sabe por quê? Porque o meu amor que eu tenho por vocês é muito grande. Você sabe por que eu faço campanha aqui? Restrito a campanha só com vocês? Você sabe por que isso? É porque quando as pessoas fazem campanha, enche a igreja de tudo quanto não presta. Eu congreguei na igreja de mistério, eu sei os valores que tem lá, amém? Eu sei o tipo de gente que tem lá para amaldiçoar as igrejas dos outros, amém? A minha irmã vive nessa, faz vigília, faz isso e aquilo, não passa de um tostão, e eu não vou chamar ninguém para amaldiçoar você. Sou eu que Jesus me chamou, sou eu que vou pregar para a igreja, amém? Glórias a Deus. Aleluia! Não vou chamar não pessoas que viram desconcertadas para amaldiçoar vocês. Se eu fosse fazer isso, a igreja estava cheia. Amém? Mas a maldição também poderia estar lançada na igreja. Porque eles vêm de lá para cá, é com 2, 3 mulheres, vêm de lá para cá, no adultério, em tudo quando é lugar. Eles dão 2 pirões, falam 2 línguas, aí a igreja aí se alegra e cai na maldição. Amém? O meu amor por vocês é muito grande, irmão. Amém? Viaje quem quiser, eu vou ficar aqui. É para limpar o chão limpo, é para limpar o sanitário limpo. Amém? Glórias a Deus. Olha, pastor José limpou muito chão lá. Ele prosperou. A esposa dele foi zeladora. Prosperou. Maria Isabel foi que ocupou o cargo de zeladora. Prosperou. Prosperou tanto que teve a mim, né, mano? Que não é tanta prosperidade assim, mas glória a Deus. Não é verdade? Era o sonho dela, o velhinho, né? E ela impulsou tanto que adquiriu o velhinho. Amém? Que não é lá essas coisas, mas. Amém? Então, amados, você sabe que hora eu limpei esse show aqui? Eu limpei minha igreja, era faixa de 6 horas, porque 6h30, realmente eu já liguei o ar-condicionado, porque esse tempo está muito quente. Amém? Para você chegar e estar assim fresquinho. Amém? Mas dessa hora em diante, de 6 horas até 7h30, se tiver um que gosta de orar, o intercessor, a igreja está aberta. É um chamado que Deus faz para aquele que quer baixar ali o joelho, interceder pela igreja e interceder pelo mundo que está lá fora perdido. São chamados do Senhor, é para escolhidos. Amém? Glórias a Deus. Não precisa que a igreja faça evangelização, não. Você sentiu a vontade, você escolhido, você é chamado. Eu vou fazer essa evangelização. Pastor, quem é que eu vou buscar? Veja o problema que você chamou na igreja e pega esse tipo de pessoa, porque você tem experiência. Se você era beberrão, amado, a coisa mais fácil que tem é você trazer o beberrão, porque você sabe como lidar com ele. Ele me conheceu. Se você é drogado, foi drogado, você sabe como falar com ele. Quem drogado fala por código. Amém? Ninguém pode dizer que não tem ocupação. Amém? Jesus, ele disse: o campo ele é grande, os empregados são poucos, mas fala com o dono, roga a ele, que ele manda. Amém? Olha, amados, se é que eu tenho uma igreja cheia de amaldiçoados, eu quero ter uma igreja com aqueles que Deus mandou para mim. Amém? Eu passei 13 anos para ter esse ministério. 13 anos foi só de profecia. Amém? E no lugar que eu chegava, os vasos diziam para mim, pessoas que vieram de
de São Paulo, pessoas que vieram até do país aí, do Paraguai, e confirmou esta obra comigo. Mas Deus, quando ele profetizava, ele dizia: eu tenho uma obra grande contigo. E se tu soubesse o tamanho da obra, você andava de joelho. Amém? Coloque a mão no seu coração e diga: eu tenho que me afinar com o Espírito Santo para entender o falar de Deus. Aí você pode estar dizendo: pastor, você está completando quantos anos agora do seu ministério? Agora 12, né, Tony? Agora é 12. E é grande essa obra que Deus lhe prometeu. Mas já teve pessoas que saíram da Universal com 2 anos, saiu doido, chegou aqui e se curou. E tive um casal que saiu da PIB, é grande, saiu de lá, coitado, com a maldição miserável. Quando chegou lá, Deus abençoou, eles casaram, estão morando em vida nova. Amém? Eu fiz o casamento deles. Amém? Pessoas que não conseguiam dar na vista quando esse ministério casou. Talvez você esteja pensando que a obra grande que Deus fala talvez seja a extensão. Deus fala obra grande, é poder, é a obra que ele deu do pastor. Ele desafia o diabo quando ele chega. Isso é obra grande. Amém? Ah, pastor, mas eu vim de lá de tal igreja, lá eu não consegui isso não, foi mesmo, foi. Ele disse que poucos são chamados. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Será que o pastor seu lá era chamado ou escolhido ou oferecido? Amém? Qual é o grupo que seu pastor estava lá? Ah, não consegui não, foi mesmo, não foi. Então chega aqui. Lá chegou a irmã, quando eu estava lá em cima, veio de uma igreja grande, tinha 10 anos que não suspendia o braço. Amém? E aí ela me falou: pastor, é 10 anos daqui, meu filho. Eu disse: irmã, congrega onde? Ela falou: no lugar. Eu digo: grande, né, irmão? Disse: olha, irmã, eu vou lhe mostrar o tamanho do Deus desse lugar aqui. Amém? Ela disse: tá. Eu orei por ela. Foi terça-feira. Quando foi quinta-feira, ela chegou e disse: ó, igreja, 10 anos que esse braço não subia. Olha aqui o que eu estou fazendo. Glória a Deus! Amém? Aleluia! Obra grande para Deus. Então Noé não fez obra grande, né? Que Noé passou, foi 150 anos e só ganhou a família dele. E eu já ganhei mais que Noé. Amém? Jesus foi abandonado quando olhou para trás, só tinha 12. Amém? E ninguém vai dizer que a obra dele não é grande. Obra grande, amado, não é quando você tem quantidade de pessoas, não. Obra grande é quando você é chamado para desafiar o diabo. Ah, onde é que você congrega? Eu congrego naquela igreja lá. E tem quantas pessoas? Tem 300, tem 500. E você nessa situação vamos lá naquele lugar pequenininho. Quando chega aqui, encontra um velhinho. Quando ele está rasinho ali, está sem saber direito, né, balançando as cordas. E o filho ali na bateria. Né? O pastor ali. Aí isso aqui. Aí isso aqui não. Aí daqui a pouco o diabo vem um velhinho de coraçãozinho para usar. É um negócio. Vem um velhinho, a oração dele é sem palavra. Ele bota a mão e ele fica. Ele bota a mão e ele fica. Muitas pessoas querem saber o que é que eu falo ali. A minha mulher já me perguntou, mas quando o negócio está pegando, eu digo: Jesus, não quer ir não. E vai e receba a sua cura. Aleluia! Muitos querem saber o mistério da salvação. Glórias a Deus. Amém. Muitos querem saber. Minha esposa perguntou: o que você fala quando você está ali sem palavras? Eu digo: o diabo também se preocupa com isso. O diabo se preocupa com isso. Quando Jesus me revelou, quando você vai orar para uma pessoa, aleluia, que você não fala, o diabo diz: lá vem ele com oração sem palavras. Esta oração é do meu coração para o coração de Deus, e quem é o Espírito Santo. Amém? Essa oração sem palavras não é brincadeira. Glórias a Deus. Amém? Vamos louvar a Deus. Glórias a Deus. Convidar a igreja para ficar de pé. Oh, glória. Vamos procurar, hein?
hora desse amor. Cadê igreja? Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Jesus até o fim. Sei que vou me alegrar, porque esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim, não vai me deixar. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pensar em ser divina, procurando alegria, mas só encontrei maldade. Quando tudo ia chegando ao fim, o meu caminho virou um olho, e eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus na igreja. Porque esse caminho a seguir, confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que vou me alegrar, porque esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Nada me separa desse amor. Senhor meu Deus, Senhor Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, em cuja presença a tua igreja se encontra nesta hora. Ó Deus maravilhoso, Deus santo, Deus Pai, toma primazia, Pai, de cada vida que adentrou aqui esta noite. Ó Pai, comece agora a arrebentar todos os grilhões. Comece a arrebentar todas as cadeias que o diabo impõe para prender o teu povo. A Bíblia disse, Pai, que quando Paulo passava por circunstâncias, no subsolo, amarrado, oh Pai, algemado, a Bíblia disse que ao invés dele se lamentar, ele louvou. Mas quando ele louvou, diz que o Senhor mandou um terremoto e partiu todas as cadeias. Pai, nesta noite nós te louvamos para partir sim, Pai, as cadeias, Pai, porque o louvor ele liberta. E nesta noite, Pai, começa a repousar
o teu espírito sobre essas pessoas. Comece a abençoar agora. Comece a quebrar agora toda maldição, toda obra de inveja, toda obra de feitiçaria. Oh, Pai, comece a arrebentar agora os muros, as cadeias, os grilhões. A Bíblia diz, Pai, que lá em Gadara tinha aquele homem que até carne humana de defunto ele comia. Mas no dia que ele teve encontro com o Senhor, diz que ele se libertou, porque as cadeias se arrebentaram. Ah, Pai, o diabo não mudou a estratégia. Ele não está fazendo mais isso. Ele está acabando o jovem na droga, Pai. E nesta noite a igreja está vigilante. Abençoa essas crianças, Pai. Que eles não venham ser abordados por traficantes. Que eles venham, Pai, ter os pés calçados com o evangelho da paz. Coloca o capacete, a coraça, Pai. Livra de toda adoção. Abençoa, Pai, nesta noite a tua igreja, quebrando todas as muralhas, Pai. E nesta noite você vai sair daqui na certeza que você não está no terceiro grupo, você está nos dois grupos. Ou é chamado, ou é escolhido. E aquele que é chamado e escolhido, pode aplaudir o Senhor nesta noite. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Amém. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação com o Espírito Santo, a vontade de estarmos na casa do Senhor cultuando, reverenciando a beleza da sua santidade, porque um dia Ele vai nos chamar para requerer o Espírito e a obra. E tomara que possamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Se a igreja que é assim concorda e diz amém, coloque sua mão em direção ao altar e diga: eu creio que Jesus está neste lugar e é poderoso para me abençoar. Diga: Pai, coloque na minha mão a bênção que eu vim buscar nesta noite. Pense na bênção, a coisa de mais necessidade para a tua vida. Ele vai colocar na tua mão nesta noite. Feche a sua mão, coloque seu braço para cima e diga diante da sua face: eu sou fraco, segure-me, porque só assim eu não cairei. Você vai para o seu lar, está segurando, guiando e abençoando, e com a mão da bênção pode levar o dinheiro das costas. E com a boca pode glorificar a Ele nesta noite. E no coração, eu já ensino de majestade. Ele é o Senhor. E que cada um nesta noite volte para o seu lar, abençoado em nome de Jesus.